oração ao Senhor. Ele disse ao Senhor: Pai, me dê uma oportunidade de reverter essa situação. Faça alguma coisa, mova alguma coisa na minha vida. E o pastor conta que esse irmão, chegou a irmã na casa desse irmão e falou assim: olha, eu vim aqui, trouxe aqui 1 quilo de açúcar e 1 quilo de coco. Aí ele foi lá e falou assim: ué, não tô entendendo nada. A mulher falou assim: traz aqui, vou fazer uma cocada. Aí fez essa cocada, era muita cocada. Ela falou assim: a gente não vai dar conta de comer, é muita cocada. Então põe aqui uma vasilha, vai lá na porta do banco e vende tudo quanto você conseguir. E esse homem foi na porta do banco, vendeu as cocadas. E quando tinha uma cocada só, uma coisa assim, passou um homem falando em outra língua, cercado por vários homens, parou e falou assim: o que você tem aí? Ele não entendeu nada, era inglês. Ele falou, aí o homem falou assim: é cocada. Aí o cara, que eu vou experimentar. Ele foi lá e experimentou. O homem gostou e falou assim: vamos para os Estados Unidos comigo, eu tenho uma loja de doces e eu quero vender isso na minha loja. Vamos, você e toda a sua família. Uma oração mudou a história daquele homem. Uma simples oração. Ele não pediu para Deus: eu quero ficar rico. Ah, Deus, eu quero que o meu problema suma. Não, ele pediu a Deus uma oportunidade. E ele, mesmo sem entender, ele foi movido por essa oportunidade. Então, que nós possamos entender e crer no poder da oração. Crer que a oração é poderosa, sim. Aquela oração mais sincera, aquela oração mais simples, às vezes,
começou, primeiro foi a chamar Deus de Pai. Que Deus não negará jamais o pedido de um filho. Então, que nós possamos ir até o nosso Pai, colocar diante dele as nossas petições, que Ele com certeza não nos rejeitará. Aleluia. Céus,
Jesus. Nós te agradecemos porque é o Senhor que sustenta essa obra, Jesus, a cada dia, Pai. Muito obrigado por tudo, Pai. Continue falando conosco através da palavra, Pai. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar pessoalmente. Glória a Deus, graça e paz, queridos. Amém. Que alegria irradiante ver o nosso amado irmão Lucas. Creia. E Belém estava ali na porta, creia mesmo. Eu olhei assim e falei, meu Deus, será que Priscila chegou? De verdade, veio esse sentimento. Então, Deus já estava trazendo no coração a revelação. Não era Priscila, mas era o nosso amado Luquinhas. Em nome de Jesus, daqui a pouco ele vai contar aqui o que Deus tem feito na vida dele. Ele é muito. Já sei como você é. Eu já sei. Você é tímido, ele é tímido. Eu sei. Gil, 2 minutos, conta aqui a bênção. Como diz lá na Deus Amor, conta a bênção, irmão. Irmãos, graça e paz, amém? A bênção que eu vou contar não é a mesma bênção. É o que eu ouvi hoje à tarde por um profeta de Deus. Eu não sei se a igreja tem ouvido o que o profeta Deus usou e passou para a igreja, para as igrejas. E é preciso, irmãos, que nós atentamos para as coisas que hão de acontecer ainda. Mais uma vez, de 2020 para 2021, o carnaval foi uma lástima contra a palavra de Deus. E depois Deus fez o quê? Quantas pessoas foi varrido da face da terra? Quantas pessoas se foram? É o justo pagando pelo injusto. E mais uma vez, volta de novo a mesma coisa, a blasfêmia contra a palavra de Deus. Mas Deus já tinha avisado, Deus já tinha falado na sua palavra. E mais uma levante contra ele ia mandar destruição sobre a face da terra. Eu não sei se os irmãos têm ouvido a mensagem que eu ouvi hoje à tarde, que me estremeceu quando eu vi de um profeta que Deus usou para trazer para a igreja o que vai acontecer aí neste ano. Ainda este ano. Eu não sei se os irmãos observou, eu vi pelo YouTube, mas passou também na Rede Globo, pessoal, mais uma vez escarnecendo, zombando de Jesus, da palavra. E se prepare, porque ainda esse ano vai acontecer o que o profeta, o que Deus entregou para o profeta, e ele falou que quem estiver na presença de Deus, o anjo da morte não vai alcançar as nossas casas. E aquele que blasfemou, com certeza, mais uma vez, vai ser varrido da face da terra. E Deus fala, através da sua palavra, com o profeta, que preparasse cemitério, preparar cemitério e também as funerárias, que vai vir outro varrimento sobre a face da terra. Veio de 2020 para 2021 a Covid, que levou muita gente, foi varrido da face da terra. E agora, irmãos, se prepare que vai vir novamente. Deus está falando que só está esperando mais uma blasfêmia, mais uma, que vai mandar destruição sobre a face da terra. Eu não sei se os irmãos têm ouvido, eu não vou passar a mensagem, está aqui no meu celular, porque as horas não permitem.
Mas está no celular de Jó, mandei, viu Jó? Mandei para o seu celular. Depois você ouve o que Deus está falando sobre o varrimento da face da terra que vai ser, porque mais uma vez eles blasfemaram e zombaram do Senhor Jesus. E aqui é o justo pagando pelo injusto. Vocês viram que na época que eles, aquele diabrado levantou contra Deus, Deus mandou um varrimento sobre a face da terra. Foi pessoas que nem tinha nada a ver, se foram. E agora ele torna a falar que está esperando só mais uma blasfêmia que vai varrer essa terra. E outra coisa, ainda fala mais, que esse ano vai haver choro e derramamento de sangue sobre a face da terra. Ainda manda todo mundo se preparar. Então é preciso, irmãos, que nós nos preparemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Que é de Deus se cumpre, né? Que é de Deus, em nome de Jesus. Amados, vamos. Está muito baixo, João. Vamos abrir a palavra do Senhor, Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. Glória a Deus. Amém? Mateus, capítulo 15, versículo 21 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: sentados mesmo, e partindo Jesus dali para a parte de Tiro e Sidom, eis que uma mulher cananeia que saiu daquela cercania clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavras. Seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondeu e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amém? Pai, em Cristo Jesus, nós te louvamos. Fala conosco, Espírito Santo, derrama no teu poder para a glória do teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, a palavra do Senhor diz que Jesus admirou a fé daquela mulher. Aquela mulher foi admirada e Jesus a admirou pelo tamanho da sua fé. Jesus não é de admirar muita gente. Você vai ver a palavra ele expressar desta forma a pouquíssimas pessoas. Isso para lembrarmos que o que ele disse também aos seus discípulos, que tanto no Ocidente como no Ocidente e no Oriente, Deus faria suscitar pedras, referindo-se a pessoas que iriam sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Isso para falar sobre fé. Jesus estava dizendo que a fé não é somente de um povo só exclusivo. Você vai ver aqui que os discípulos não entendem aquilo que Jesus estava fazendo. A fé veio de Abraão. Abraão ouviu a mensagem, saiu da sua casa, da sua parentela, e ele recebeu tudo aquilo que o Senhor havia prometido. Então os povos que veio da linhagem de Abraão não foram alcançados somente a descendência de Abraão. E Jesus agora está mostrando que os descendentes de Adão, que foram
receberam a mensagem de Deus, agora seria também contemplado. Todos aqueles que não foram circuncidados, como Abraão foi, e também toda a sua casa, não era digno dessa tal fé. Todavia, alguns, ainda por meio da graça e a misericórdia, a graça invisível alcançou alguns daqueles homens, como a Raabe, como a Ruth, como aqueles que estavam no